Então, boa tarde a todos. A gente vai fazer essa coletiva de imprensa pela Rede Sustentabilidade. Eu sou Zé Gustavo, porta-voz nacional, junto com a Marina, porta-voz nacional, Pedro Ivo, coordenador de organização nacional, e Tássios Fernandes, coordenador de organização nacional também. Na rede, a gente compartilha a direção sempre em duplas, né? Então, nós estamos com os porta-vozes e os coordenadores de organização aqui. Bem, esse é um momento muito difícil da história do nosso país. Toda essa crise que vem se desdobrando desde que terminou as eleições, que nos levou para uma das crises mais profundas do ponto de vista político, econômico, social, tem agora parte do seu desdobramento na aprovação da admissibilidade do pedido de impeachment da presidente Dilma, e que vai agora para o Senado, para que também faça a sua avaliação de admissibilidade, mas, sobretudo, que julgue o mérito da denúncia de crime de responsabilidade praticado pelo atual governo. A Rede Sustentabilidade, durante todo esse processo, tem mantido uma posição de independência e dissemos, desde o início, de que iríamos avaliar no mérito e formar a nossa posição no mérito. Quando o presidente Cunha resolveu acolher o pedido de impeachment, fez a subtração das denúncias referente à corrupção, obviamente que por razões óbvias, porque ele e outras lideranças do seu partido, como é o caso do senador Collor e do presidente do Senado, Renan Calheiros, são igualmente implicados, e naquela ocasião ele acolheu apenas as pedaladas, mas subtraiu as denúncias referentes à Operação Lava Jato. A Rede Sustentabilidade, naquele momento, soltou uma nota dizendo que a nossa posição era de independência e de que, na avaliação do processo, nós iríamos firmar a nossa convicção, e de antemão deixamos claro que, independentemente de impeachment ou não impeachment, o melhor caminho era o caminho do TSE. E quando estava na França, pela Convenção das Mudanças Climáticas, eu fiz uma entrevista coletiva onde reiterei essa posição, de que a melhor saída é o caminho do TSE, por compreender que, numa democracia com base na Constituição, você tem a possibilidade da renúncia, a cassação do mandato, como é o caso da nossa legislação, que ou é pela renúncia ou é pela cassação do mandato mediante a justiça, ou pelo afastamento mediante o processo de impeachment. E dizia já desde sempre que a renúncia tem legalidade, mas não tinha razoabilidade, porque a nossa presidente não estava sendo razoável ao analisar a crise que o país estava vivendo, a magnitude da crise. O impeachment tem a legalidade, e nós firmamos convicção por maioria na rede de que, primeiro, o impeachment não é golpe, dizíamos isso desde o início, e, segundo, que os dados que foram sendo trazidos do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político deu bases para firmarmos uma convicção por maioria de que se deveria aprovar a admissibilidade do processo de impeachment. O crime de responsabilidade em relação às operações que foram feitas junto a bancos públicos, no caso Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES, sem que o governo tivesse condições de suportar essas operações. E, do ponto de vista político, em função de todas as comprovações de uso do dinheiro da corrupção para as eleições. E afirmamos que quanto mais se explicitava o uso do dinheiro do Petrolão para as eleições,
mas havia o imperativo ético de que se fizesse o julgamento pelo TSE, porque a chapa está toda comprometida. O PT e o PMDB praticaram os mesmos crimes de corrupção juntos. Tomaram decisões políticas que nos levou a essa crise política e econômica juntos. E que, portanto, o melhor caminho era o do TSE e até entramos como amicus curiae do processo que está em tramitação no TSE junto àquela corte. Podemos dar cópia aos senhores, fizemos um ato em que colocamos isso, mas, de alguma forma, isso não teve tanta evidência até agora. Mas a rede entrou com pedido de amicus curiae. E, nesse caso, nós entendemos que cumpre com a formalidade e a finalidade. Porque se a finalidade é resolver a grave crise política, econômica e social que o país está vivendo, se a finalidade é resolver a crise e não instrumentalizar a crise, o melhor caminho a fazer é os 7 ministros, se comprovado que o dinheiro da corrupção fraudou as eleições, devolver aos 200 milhões de brasileiros a possibilidade de eleger um novo presidente, repactuando a legitimidade, repactuando a legalidade dessa liderança tão importante para um momento como esse, com base no voto dos cidadãos brasileiros. Então, de sorte que a nossa posição, ela se mantém. Achamos, sim, que impeachment não é golpe, existe, sim, crime de responsabilidade. Por maioria, achamos que deveríamos aprovar, sim, a admissibilidade, mas a rede não tem uma posição como os partidos tradicionais de centralismo democrático, no caso dos partidos de esquerda, ou de imposição sobre suas lideranças e seus militantes. Nós trabalhamos com a ideia do consenso progressivo, e nesse sentido a bancada ficou liderada. O Molon e o Aliel votaram contrário, mas o Miro e o João Derli votaram favoráveis ao impeachment. Eu, nos Estados Unidos, manifestei a posição que advoguei na reunião da executiva pela admissibilidade do impeachment pelas razões que já me referi. E continuamos defendendo a tese de que, com ou sem impeachment, o melhor caminho é o do TSE. E é por esse que nós vamos trabalhar. Compreendemos que a saída para o Brasil não é nem Dilma, nem Temer, é uma nova eleição. Uma nova eleição que possibilite, inclusive, os partidos a se reapresentarem para a sociedade brasileira. A Operação Lava Jato está fazendo o julgamento jurídico criminal dos envolvidos com corrupção. Uma nova eleição fará o julgamento ético e político das lideranças que, porventura, através de seus partidos, têm a oportunidade de, com base na verdade, poder voltar a se dispor a disputar uma saída para a crise. É importante ressaltar, só para concluir, que o processo do TSE ele é um processo que corre desde 2015, iniciado pelo PSDB, do qual a rede entrou como amicus curiae nesses 4 processos que já corriam no TSE, que julgam, que indicam, né, abuso de poder político e abuso de poder econômico da chapa Dilma Temer nas eleições de 2014. Ao longo do processo foi se adicionando também outros elementos que foram surgindo a partir da Operação Lava Jato. Então, durante o ano passado, e esse ano nós entramos como amicus curiae, então não é um processo novo, nós estamos entrando junto no processo para poder trazer outros elementos, inclusive poder fazer uma sustentação oral no dia do julgamento desses processos. Marina, a rede aceita, então, o impeachment, o processo do impeachment. Pelo processo do impeachment, quem assumiria o poder seria o vice-presidente Temer. Vocês têm as suas dúvidas sobre o Temer, mas vocês aprovariam, respaldariam um eventual governo do Temer? Nós vamos trabalhar com o mesmo afinco, com base nos mesmos crimes praticados em relação ao orçamento público, no processo de impeachment que tramita também no Congresso Nacional,
em relação ao vice-presidente. E a nossa posição pela admissibilidade é para podermos ser coerentes. Nós não podemos dizer que somos favoráveis à cassação da chapa Dilma Temer e, na discussão sobre a admissibilidade dos crimes que praticaram, nós o isentarmos a ponto de sequer considerarmos que o processo de investigação possa ser aberto para que se faça a devida instrução do processo. Mas por essa lógica, aceitaria então a legalidade do... O processo não é golpe, tem bases legais, alcança a formalidade, constitucionalmente falando, mas não alcança a finalidade. A finalidade é de resolver o problema do país. E, no que concerne a questão da corrupção, o PT e o PMDB praticaram os mesmos crimes. Tanto é que as diretorias da Petrobras eram divididas entre os dois partidos. Nas delações é dito que havia uma coordenação conjunta para a distribuição do dinheiro dos dois partidos. E até as pedaladas fiscais foram praticadas pela presidente e pelo vice-presidente. E ainda, não é? Na Câmara dos Deputados, há uma liderança do PMDB que já está, inclusive, com o processo no Supremo em relação aos crimes que praticou, que é o presidente Eduardo Cunha, que defende o vice-presidente Michel Temer, e no Senado nós temos o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, que também está sendo investigado pelos mesmos crimes que defende a presidente Dilma. Teme que daqui até que o Senado aceite o pedido de impeachment aconteçam enfrentamentos, confrontos nas ruas, que a inestabilidade tome o país? Por isso que eu advogo a convocação de uma nova eleição. No começo nós éramos uma voz quase que solitária, agora nós já temos várias lideranças, formadores de opinião que defendem essa tese, por entender que ainda que o Brasil esteja dividido, uns defendendo que a saída é pelo impeachment, outros defendendo que a saída é não ter impeachment, há algo que une a maioria dos brasileiros, uma nova eleição. Mais de 80... Não é uma questão de demorar muito. Nós não podemos fazer o que é mais rápido sem nenhuma efetividade. Nós temos que fazer o que é mais efetivo. E o que é mais efetivo é o TSE, com o sentido de urgência dessa emergência que nós estamos vivendo, porque nós já estamos em crise política, em crise econômica, em crise social, não podemos ir para uma crise institucional, e não se trata de 7 ministros passando por cima do voto do cidadão. Passa pelo fato de que 7 ministros podem devolver para 200 milhões de brasileiros a possibilidade de uma nova eleição. As pesquisas que vêm sendo feitas demonstram que a presidente Dilma perdeu a capacidade de governabilidade do ponto de vista da aceitação da população, da sua liderança para dirigir o país. O vice-presidente, menos ainda, ele tem 16% apenas de pessoas que acham que ele poderá fazer um bom governo. Se fosse para uma eleição, teria apenas 1% da intenção de voto. E mesmo os que defendem o impeachment, 54% não querem o presidente, querem a sua renúncia. De sorte que o que une os brasileiros hoje e o que nos tira de qualquer possibilidade de crise institucional é uma nova eleição, aonde os partidos poderão repactuar sua relação com a sociedade, com base na verdade, se reapresentar, apresentar um programa. Agora não tem mais como trazer um Brasil colorido. O Brasil já está em preto e branco e é isso que a população brasileira quer. A população brasileira quer a verdade. A senhora vê legitimidade em Eduardo Cunha ter conduzido esse processo de impeachment em um ato meio que de vingança e em meio a tantas denúncias de corrupção contra ele? O processo foi tutelado pelo Supremo. Quem deu a legitimidade para esse processo, como ele está acontecendo, foi o Supremo, que criou todo o rito. Obviamente que nós temos, tanto na Câmara dos Deputados, para dizer sim ao impeachment, o processo liderado por Eduardo
Cunha aqui está totalmente sem condições políticas, éticas e legais para conduzir o processo, mas nós teremos uma posição contrária no Senado, que, igualmente legítima, está advogando a manutenção do governo, porque praticou os mesmos erros e os mesmos crimes do presidente Cunha, segundo os dados da Lava Jato. Por isso, a necessidade de uma nova eleição. E como seria o cronograma que vocês prevêem daqui até essas eleições? Hoje nós temos uma ampliação significativa da tese de uma nova eleição. Eu advogo que o melhor caminho é o do TSE, porque ele está em completa consonância com a Constituição. O julgamento, com base nas informações trazidas pela Lava Jato, que são informações altamente relevantes, se comprovado o uso do dinheiro da corrupção, com o devido sentido de urgência, faz a cassação da chapa Dilma Temer, convoca uma nova eleição ainda para esse ano, com base, inclusive, na estrutura das eleições municipais, que já está completamente estabelecida. O TSE tem a possibilidade de dar um caminho para o Brasil, uma nova maneira de caminhar, de ajudar a unir os brasileiros. Por incrível que pareça, nesse momento há um julgamento político, há um julgamento jurídico, e o julgamento jurídico pode ser feito pelo TSE. Agora, pela previsão deles, a cassação só ocorreria no ano que vem. E pode haver eleições indiretas? A rede tem uma posição sobre as eleições indiretas? Eu não acredito que, diante de tudo o que está acontecendo no nosso país, com a farta documentação que temos já da Lava Jato, inclusive a juntada que foi feita dos processos para que possa ter uma tramitação mais célere, que a Justiça Eleitoral não tenha condição de cumprir com esse cronograma. Até porque, nesse momento, até mesmo lideranças do governo, que antes eram totalmente refratárias ao debate de uma nova eleição, começam a cogitar uma nova eleição. Uma nova eleição por emenda constitucional, há que se verificar se tem base constitucional, porque nós não podemos mudar as regras do jogo durante o jogo. Eu advogo que qualquer saída deva estar altamente baseada no respeito à Constituição. E ainda, não se pode ter saídas que possa parecer uma anistia para quem cometeu crime de corrupção dentro do governo. Por isso que o caminho do TSE é o melhor caminho, porque fará o julgamento. Se tiver a comprovação do uso do dinheiro fraudando as eleições, do dinheiro ilícito fraudando as eleições, caça-se a chapa, essa já é uma punição, e convoca-se novas eleições. Agora, o que não se pode é ter uma emenda constitucional para dar uma sensação de que se está anistiando quem praticou crime de corrupção contra o orçamento público. Mais um elemento, não, só mais um elemento, que no artigo 224 do Código Eleitoral, ele alterou essa questão de eleições indiretas. Hoje há eleições diretas em todos os casos, exceto se o mandato estiver a 6 meses do final do mandato. Então, mesmo se o julgamento acontecer em 2017, serão eleições diretas. Se o tribunal não tivesse essas provas que eu estava falando, nós estaríamos novamente no ponto de começo de hoje. O tribunal... A crise continuaria lá. Mas o tribunal recebeu farta documentação da Lava Jato. Essa documentação, todos nós estamos vendo o conteúdo dessas provas que estão sendo apresentadas pelas investigações. E uma nova eleição, ela tem que estar baseada em buscar um caminho para o país, sair da crise econômica, social que nós estamos vivendo, e principalmente da crise política, mas também o compromisso de continuidade do trabalho do Ministério Público, do trabalho da Polícia Federal, do trabalho das operações que vêm sendo feitas no âmbito da Lava Jato, das Zelotes e
da Operação Acrônimo e as investigações em relação à corrupção na gestão dos fundos de pensão. Nós precisamos passar o Brasil a limpo. Qualquer discussão sobre novas eleições é para saídas econômicas, sociais, políticas, mas também para que se tenha, de uma vez por todas, uma política de prevenção da corrupção, de combate à corrupção e de acabar com a expectativa da impunidade. Tem um elemento também importante que durante a comprovação, a instrução probatória no TSE, vários elementos da Lava Jato já estão sendo adicionados ao processo. Por exemplo, alguns elementos trazidos pela Andrade Gutierrez, que confirmou que fez doações ilegais na campanha de 2010, e nessa delação, que ainda não está homologada, também pode ter outros elementos sobre a utilização de dinheiro irregular na chapa Dilma Temer em 2014. Isso daria elementos para que se fizesse o julgamento o quanto antes dos crimes de abuso de poder econômico e abuso de poder político da chapa Dilma Temer. Pelo menos uns 4, 5 meses. Depende de como o tribunal fizer a instrução probatória. O próprio ministro Gilmar Mendes já tinha feito um levantamento de algumas comprovações na prestação de contas da chapa Dilma Temer de empresas que não existiam e receberam dinheiro para fazer a campanha. Então, ele mesmo já tinha feito alguns levantamentos e, se o tribunal tiver o sentido de urgência, ele pode colocar para julgar ainda nesse semestre. Agora, essas discussões que estão surgindo também sobre o parlamentarismo, a rede tem alguma posição já firmada sobre o assunto? Nós defendemos o parlamentarismo. Obviamente que não pode ser um parlamentarismo de ocasião, porque não se muda as regras do jogo durante o jogo. Nós temos, mediante a Constituição, as bases legais para mudar o regime de governo. E isso precisa ser inteiramente observado. Não se pode, nesse momento, em hipótese alguma, fazer e buscar qualquer saída que não esteja em consonância com a Constituição. Defendemos, sim, o parlamentarismo, mas não é parlamentarismo de ocasião. É parlamentarismo com base naquilo que está previsto na Constituição brasileira. E, obviamente, que esse é um momento que nós temos que buscar uma transição que possa ser pactuada, legitimada por uma nova eleição. Uma nova eleição é o que une os brasileiros, tanto os que são a favor de impeachment quanto os que são contrários ao impeachment. A saída para essa crise, não tenho dúvidas, está na mão dos 7 ministros que podem devolver aos 200 milhões de brasileiros a possibilidade de encontrar uma saída que até agora não foi encontrada pelos partidos e as lideranças políticas, sobretudo por falta de legitimidade para poder fazê-lo. A senhora vê saída para a crise econômica, caso haja uma nova eleição, um novo governo? É muito mais fácil termos saídas para a crise política, econômica e social com uma nova eleição, aonde se colocaria um programa. Esse programa seria legitimado pela sociedade numa repactuação com base na verdade de um país que está com juros altos, inflação elevada, crescimento negativo, com baixos investimentos, aliás, investimento algum. Certo? Uma nova eleição nos levaria a corrigir o erro que foi praticado em 2014, aonde no primeiro turno só uma força política, no caso era a que eu estava representando, apresentou um programa. A presidente Dilma ganhou as eleições sem apresentar um programa. O segundo lugar, que foi para o segundo turno, só apresentou parte do programa na última semana da campanha. Agora será a oportunidade de, com base na verdade, falando para os brasileiros da dura e crua realidade que estamos vivendo, aonde eles estão perdendo os seus empregos, aonde as famílias estão endividadas, aonde os nossos jovens estão perdendo o pouco investimento que estavam fazendo na sua educação, poderão agora os políticos, as lideranças políticas e os partidos se reapresentarem, fazendo o debate do que realmente pensam para o Brasil. E
Obviamente que uma coisa fundamental para isso é credibilidade. A credibilidade virá não daqueles que hoje estão desacreditados, mas poderá vir daqueles que continuam acreditando na democracia e de que a prerrogativa de escolha é sempre do cidadão e da cidadã brasileira. Marina, a gente perdeu o início da coletiva. Por que a senhora defende novas eleições? Defendo novas eleições por compreender que o processo que está em curso de impeachment tem bases de legalidade. Impeachment não é golpe, mas não alcança a finalidade de resolver o problema. O PT e o PMDB, a presidente Dilma e o seu vice Michel Temer são irmãos siameses, face da mesma moeda. Portanto, não se pode imaginar que uma parte do fruto estragado possa ser removido e a outra parte possa ser usada para o alimento da saúde da crise política, econômica e social que nós estamos vivendo. A defesa de uma nova eleição está inteiramente calçada na Constituição brasileira, com um julgamento no TSE, com a comprovação do uso do dinheiro ilícito do Petrolão para a chapa Dilma Temer. Se tivermos a cassação da chapa, poderá ser convocada uma nova eleição e os brasileiros escolherem aqueles que eles acham que podem fazer essa transição de 2 anos para tirar o Brasil da crise. Todos os partidos poderão se reapresentar e é a chance, inclusive, de que, com base na verdade, possam se reconectar com a sociedade brasileira, da qual hoje estão completamente apartados. Tão apartados que essa apartação se concretizou em um muro que dividiu brasileiros. A única coisa que remove aquele muro é a possibilidade de uma nova eleição. Marina, eu ia perguntar exatamente isso. Como a senhora falou, esse muro ele concretiza um país dividido entre pró-governo e anti-governo. A senhora realmente acha que novas eleições mudariam o ponto de vista do brasileiro que está tão polarizado entre direita e esquerda, entre pró-impeachment e contra-impeachment? As novas eleições realmente mudariam isso ou poderia seguir tudo igual, por exemplo? Seria simplismo dizer que é a única solução, mas com certeza ajudaria muito. Ajudará muito, porque os brasileiros farão a sua escolha com base nas propostas que forem apresentadas. Eu estou insistindo de que a Lava Jato está fazendo um julgamento criminal, não é, de quem cometeu crimes contra o patrimônio público, o interesse público. E uma nova eleição pode fazer o julgamento político, o julgamento moral, o julgamento ético dos partidos e das lideranças, não numa perspectiva moralista, mas inclusive dá oportunidade de que erros sejam reconhecidos, dá a oportunidade de autocrítica, dá a oportunidade de uma reconexão com a sociedade. Eu costumo dizer que nós temos que olhar para essa crise e tirar lições que nos ajudem a nos tornar melhores e maiores. Justiça não é vingança, justiça, eu repito, é reparação. Mas é reparação para os que são capazes de aprender com os erros que cometeram. Não se está caçando os partidos, não se está fazendo um processo de negação da política, mas o que se está buscando é fazer com que, com base em tanto sofrimento, de perda de emprego, de perda de esperança, a gente possa aprender que discutindo ideias, que fazendo debate, não embate, que com base na verdade, não na mentira, que não com base no marketing, mas em propostas, a gente pode reconectar, sim, o nosso país. Não é? Não existe a possibilidade de unanimidade em torno de qualquer que seja o projeto. Agora, o que existe é a possibilidade de, com base em um programa, se fazer alianças pontuais. Aliás, um dos graves problemas dessa crise é o presidencialismo de coalizão, que foi completamente tragado pela
ação completamente fisiológica e pragmática da composição do governo e da maioria no Congresso. É preciso transitar para um presidencialismo de proposição, aonde a composição do governo é feita com base em um programa, aonde os quadros que são apresentados para compor o governo serão, espero, os melhores, que tenham de fato uma contribuição para a energia, para a educação, para, enfim, os problemas ligados à ciência, à tecnologia, à inovação. Isso é o que acontece nas democracias evoluídas. Você trabalha com a ideia de institucionalizar conquistas, de que uma vez institucionalizadas essas conquistas, independente de quem seja o governo, elas terão continuidade. Programas importantes na área econômica, não é? Muita gente tem dito, nem precisa mais tirar um coelho da cartola, não é? O coelho já foi tirado com o plano real, agora é preciso tirá-lo da gaiola, da falta de legitimidade, de credibilidade, das ações ilícitas dentro da gestão pública para amealhar apoio e projeto de poder pelo poder. Nas políticas sociais também não precisa mais tirar coelho da cartola. Os programas de transferência de renda, transitar para programas sociais de terceira geração, institucionalizando esses programas, criando meios de inclusão produtiva para as pessoas, esse é o caminho. Acho que essa crise, ela é grave, ela é traumática, não existe saída fácil, mas o Brasil tem a possibilidade de se reencontrar, não é, com as suas verdades mais profundas. E para além desse muro que separou brasileiros, tem um muro muito maior que separa os brasileiros das decisões políticas. Esse muro também precisa ser descaracterizado, a gente precisa diminuir ele. Uma nova eleição daria a possibilidade dos brasileiros deixarem de ser espectadores, onde poucos tomam as decisões, e passar a poder tomar a decisão sobre os rumos do país. Então, esse muro do qual ninguém fala, que separa quem toma a decisão dos brasileiros, esse é um dos principais que nós precisamos derrubar. E uma nova eleição pode dar protagonismo para que a população decida sobre novos caminhos para o país. Então, mesmo o processo de impeachment sendo entendido pela rede como um processo legítimo, o governo Temer, que sucederia ele, não seria legítimo para responder à crise, etc? Não tem a menor possibilidade de ser uma saída para a crise, no meu entendimento. Praticaram juntos os mesmos erros que nos levou à crise econômica, à crise política e à crise ética que o país está vivendo. Aliás, se queremos ser coerentes, temos que apostar no processo do TSE como a saída que pode reconectar a sociedade brasileira com a política. Hoje há uma apartação. Essa apartação não terá fim nem com a continuidade de Dilma e nem com a continuidade na figura de Temer.